bom? Como que vocês estão de feriado prolongado? Para mim tem sido bem intenso. Festa de criança em São Paulo, casamento até a madrugada, a festa no caso, né, não o casamento, aniversário do sogro, viagem daqui para lá, então está sendo tudo intenso. E uma das coisas que essa série tem me levado a pensar é em como ela nos desafia a que a nossa espiritualidade ela não seja algo particionado, departamentalizado no final de semana ou numa área da nossa vida, mas em como, nos diversos eventos que nós temos, nas diversas atividades pelas quais nós passamos, Deus deseja que a gente perceba o movimento dele. E essa série tem falado um pouco sobre isso, espiritualidade em meio às experiências humanas, o movimento de Deus. Muitas coisas na vida da igreja primitiva, ali em Atos 2, acontece pela primeira vez em Atos, e por isso existe muita coisa que é intensa e de uma forma bem visível com relação a inúmeras áreas, seja a de cura, a expulsão de demônios e tantas coisas mais que acontecem ali, né? Mas em meio a tudo isso é interessante a gente notar como Deus ele age e como Deus está se movimentando no meio de pessoas, como eu e como você, e Ele deseja fazer parte da nossa vida. E nas últimas 4 semanas a gente tem conversado sobre isso. 4 semanas atrás a gente conversou sobre a tradição, a religiosidade, como a gente pode começar a desenvolver uma espiritualidade que é externa, que é visível aos olhos humanos, onde a gente tenta viver baseado no comportamento bom, aceitável diante de Deus, em práticas que vêm ao longo da história, mas a gente conversou ali sobre como isso não é o que nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é olhar para a cruz, para aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele é, compreender a sua graça, a sua misericórdia, a diferença que Ele faz, e a partir do momento que a gente começa a compreender seu mover, na nossa vida, a gente se rende e entrega, um processo de conversão se inicia. E a gente começa a ver Deus agindo ao longo da nossa história. Antes, como Ele estava agindo, e como Ele está se movendo, Ele continua movendo. Não é uma realidade de fora para dentro, onde a gente tem um comportamento aceitável e isso vai começar a mudar o nosso interior. Mas é um movimento no qual a gente vai até a cruz, a gente entende quem é Jesus, e isso começa a mudar os nossos relacionamentos, a forma que a gente encara a vida. Na semana seguinte, a gente conversou sobre o perigo que muitas vezes envolve essa religiosidade, porque se você tenta parecer bem aos olhos das pessoas, uma das tendências que a gente tem é construir máscaras. E aí a gente começa a simular que a gente é algo que a gente não é. E o Ricardo trouxe ali sobre essa realidade que envolveu a Annalise e Safira, de construção de máscaras, de falar algo que não é verdade, de viver algo que não é de fato que está no nosso coração, e o desafio que a gente tem de ter uma caminhada em temor ao Senhor. Na semana seguinte, muito parecido em muitos aspectos, conversando também sobre esse perigo da religiosidade, a gente conversou sobre a manipulação. Porque quando a gente veste as máscaras e a gente está preocupado com o comportamento, e a gente quer que tudo funcione da nossa forma, do nosso jeito, e a gente não consegue fazer isso acontecer, a gente começa a manipular. E muito do que envolve a nossa vida, enquanto a gente tenta fazer pelo poder, pela força, insistir, e a gente não entende a graça de Deus, o mover do amor de Deus nas nossas vidas, isso começa também a comprometer a nossa espiritualidade. E a gente conversou sobre a vida de Simão e como ele tem muitos paralelos com a nossa vida também, com a igreja brasileira, evangélica brasileira hoje, e os riscos que a gente corre de ter uma espiritualidade assim, que visa o seu próprio umbigo, que é fruto do exercício de poder, mas que se esquece do amor e de que tudo que Deus faz é pela graça. Semana passada nós conversamos sobre um cenário de confusão envolvendo a vida de Paulo e como muitas vezes nós também estamos nos mais diferentes cenários de confusões, mas nós somos desafiados a enxergar a verdade. E muitas vezes quando mentira aparece na nossa vida ou na nossa espiritualidade, geralmente ela não vem sozinha. Vem mentira misturado com verdade. Inclusive, o que a gente vai conversar hoje, a gente vai ver um pouco disso. E em meio a essa confusão,
caminhar na direção da verdade nem sempre é fácil. E, em parte, o que a gente conversou semana passada tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, porque a nossa espiritualidade, muitas das confusões, envolve essa tentativa da gente desenvolver uma espiritualidade meio termo. A gente se compromete, mas nem tanto. A gente se envolve, mas nem tanto. E o assunto de hoje, ele dá um passo um pouco numa linha diferente, mas similar, que nos leva a esse aspecto da importância da verdade, que nos leva à liberdade. A gente vai conversar sobre da opressão à liberdade. Como existem inúmeras situações que nos envolvem, que nos oprimem, e nós somos desafiados, na nossa história, no meio que nós estamos, a enxergar como, em meio às opressões e os desafios que nós temos, Deus deseja nos conduzir à liberdade. Então, eu quero que você tenha essa palavra na sua mente. Afinal de contas, o nosso final de semana tem bastante a ver com essa palavra, liberdade. Quando a gente olha para o nosso feriado, geralmente o pessoal olha para feriado para poder viajar para a praia, né? Mas eu não sei se você lembra, ele tem algo por trás. Aquele negócio de independência ou morte, Brasil, independência. Tem um cenário aí de liberdade. Nós no passado, queríamos ser livres. E a gente tem um feriado sobre isso. Não é só para ir para a praia. É um feriado sobre liberdade. Eu não sei também se você acompanhou nesse final de semana o discurso do Barack Obama, sobre as eleições aí que estão por vir, dia 6 de novembro, lá nos Estados Unidos, mas grande parte do discurso dele, das promessas dele, envolviam a questão de liberdade. As pessoas querem liberdade. Ele falava do que ele conseguiu em 4 anos, do que não deu tempo e que ele vai fazer nos próximos 4 anos, prometendo liberdade. Envolve liberdade as nossas vidas. E muito do que envolve a nossa caminhada semanal, a nossa corrida de um lado para o outro, porque a gente quer ser livre. Quando você é adolescente, você quer ser livre dos pais, você não vê a hora de chegar à faculdade. Aí você descobre que a faculdade, você não tem muita liberdade assim. Aí você não vê a hora de acabar a faculdade, porque aí você vai se tornar livre. Você vai ter o seu emprego, o seu dinheiro, e aí você vai estar livre. Mas aí você descobre que também não é bem assim. Você tem que trabalhar bastante para ter uma promoção, ganhar mais. Aí talvez você vai ser livre, né? E a gente vive assim, buscando liberdades e mais liberdades, buscando ao máximo se tornar livre. Algumas das liberdades que a gente busca, elas são fundamentais, elas são necessárias, tem a ver com princípios para a vida, tem a ver com educação, com coisas boas, e a gente quer se tornar livre. Outras são justificáveis, não são tão necessárias assim. E tem algumas liberdades que a gente procura, que elas são, digamos, capricho da nossa parte, comodidades. Eu quero ter liberdade para viajar quando eu bem entender, eu quero ter liberdade para fazer o que eu bem quiser, eu quero ter liberdade para pegar o dinheiro quanto eu quiser, gastar, assim, passar o final de semana de 7 de setembro, viajar para onde eu quiser, gastar quanto eu quiser, fazer o que eu bem entendo. E são diferentes os tipos de liberdade que a gente busca. Muitas dessas liberdades envolvem cenários negativos. A gente quer se livrar da culpa, nós queremos ser livres do fracasso, nós queremos nos tornar livres da violência, da opressão, que envolve, às vezes, política, sociedade, economia. Às vezes a gente quer se tornar livre de abusos emocionais, abuso nas mais diferentes áreas que envolvem a nossa vida, seja dentro ou fora de casa. Ou ainda a gente quer liberdade em outras áreas da vida. Se você namora, você acha que você vai, de alguma forma, encontrar liberdade casando. E esse talvez seja o próximo passo na direção de ser feliz e livre. Muitos casados querem se tornar livre do casamento. E acham que talvez entrando num novo, ele vai ser livre para ser feliz. E assim a gente vive buscando liberdade. A pergunta é, aonde que está essa tal liberdade? Porque parece que a gente corre o risco de passar a vida inteira correndo atrás dessa liberdade. E a gente corre o risco de não encontrar. O que de fato é verdade em tudo isso? E o que nos desafia a desenvolver uma vida onde nós de fato nos tornemos verdadeiramente livres? Por falar em verdadeiramente livres, parece até que a gente combinou com o governo iraniano, né?
mas ontem o pastor Youssef Nadarkhani, eu não sei quantos acompanharam, mas esse pastor ele foi preso por apostasia, por se colocar numa situação que é bem complicada ali no Irã. Se você junta Irã e cristianismo, é uma furada, porque é certeza que você corre um risco muito grande de cair numa prisão ou ficar um bom tempo. Porque o país é muçulmano e oprime e reprime todo tipo de espiritualidade diferente. O pastor Youssef ele ficou preso durante 3 anos, ele foi condenado à morte em 2010, mas ontem, depois de um julgamento de 6 horas, ele foi liberto. E a sua pena foi considerada cumprida, porque ele foi... voltaram, não foi mais condenado à morte, mas foi uma pena cumprida por 3 anos, pelo que supostamente ele havia feito de apostasia envolvendo a instrução religiosa para crianças na escola, né? Aí por que é islâmica apenas? Então, diante de tudo isso, ele foi livre. Ontem, liberdade, num contexto que talvez nos foge compreender, porque não é prática do nosso dia a dia, o que é ser cristão e não ter a liberdade que nós temos aqui, mas que em muitos países não é bem assim que acontece. Inclusive, nesse mês, se você quiser participar, de 22 e 23 de setembro, tem esse site aí, 48 Hours for Freedom, que é um convite a que esses 2 dias sejam 48 horas em oração por inúmeras pessoas que sofrem opressão, que são perseguidas e que não têm liberdade de expressão da sua fé. Esse site você pode encontrar um pouco mais disso. Mas fato é que a nossa conversa dessa noite envolve essa realidade de liberdade. E como, para chegar a essa liberdade, a gente tem inúmeras situações que envolvem as nossas histórias, o nosso passado, o nosso presente, às vezes até minam o pensamento de um futuro diferente na direção dessa liberdade. Eu queria convidar você a olhar para o texto de Atos 16, que fala um pouco sobre opressão. E ali a gente vai ver um pouco sobre o que significa essa realidade de opressão, que vai envolver 3 histórias. Mas antes eu queria falar para vocês o que o dicionário traz sobre opressão. O dicionário coloca assim: opressão pode envolver a questão de carregar ou sobrecarregar com peso algo, né? Ou afligir, causar frustração, violentar. Ou ainda, opressão, ela pode significar também a sensação de sufocação, dificuldade de respirar, jugo, tirania. É algo que é colocado sobre nós, que gera um peso muito grande, que nos sufoca, que impede que a gente continue caminhando e vivendo a nossa vida na direção dessa liberdade que nós tanto desejamos. E em Atos 16 a gente vai ver 3 histórias que mostram um pouco sobre como, em meio à opressão, é possível encontrar ou caminhar na direção da liberdade. Para você entender antes o contexto desse texto que a gente vai ler, aqui é um pouco depois de iniciada o que é conhecido como segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, aquele texto que a gente estava semana passada, inclusive, onde Barnabé ainda estava junto com Paulo, o que acontece no capítulo 14 e 15, antes da gente chegar no 16? Barnabé e Paulo, eles vão para Jerusalém. Ali eles vão ter um conselho, eles vão discutir algumas coisas que estão emergindo na igreja que está crescendo na Antioquia e por toda a Ásia Menor, alcançando a Europa. E depois dessa decisão, eles vão com cartas dando instruções para a igreja em Antioquia, e a partir dali eles vão começar uma nova viagem missionária. A questão é que na primeira viagem missionária, João Marcos acompanhava Barnabé e Paulo. Só que ele desistiu no meio do caminho e voltou, e desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. E agora João Marcos ele vai com Paulo e Barnabé para Antioquia, e gera um descompasso entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé fala: olha, eu quero que João vá com a gente. E Paulo fala: não, eu não quero, ele abandonou a gente. E o negócio se torna tão sério que vai Barnabé e João Marcos para um lado, e Paulo vai com Silas para o outro lado. E aqui começa, não sei se vai dar para você visualizar, mas só para você ter uma ideia, aqui, onde está na Ásia Menor,
eles vão ali para Antioquia, que está ali em cima, e aí Barnabé vai com João Marcos passando pela sua cidade natal, passando por Chipre, e Paulo também vai passar pela sua cidade natal, Tarso. E eles vão fazer um movimento diferente, passando pelas igrejas e passando as instruções de Jerusalém. E o momento que a gente está aqui no capítulo 16 é quando eles já estão ali em cima. Você não vai conseguir ler, mas só para você ter uma ideia de onde fica no mapa, Troade e Filipos. Então eles passam por Tarso, vão subindo, e aí Paulo e Silas chegam a Troade e depois vão chegar a Filipos. E o texto que nós estamos agora, então, ele vai começar falando sobre isso. Lucas, ele começa a relatar quando eles estão em Troade. E o texto fala assim, no versículo 11 do capítulo 16. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Neápolis é uma cidade portuária que fica a cerca de 15, 16 quilômetros de Filipos. Então é a entrada para a cidade de Filipos, né? E ali no versículo 12 fala assim: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Se você lembra o que o Ricardo falou na semana passada, Lucas ele é uma espécie de blogueiro, onde ele vai reportando tudo o que vai acontecendo na igreja de Atos, e tudo que ele é meio meticuloso para falar sobre tudo aquilo que Deus está realizando ali. E tudo que Lucas coloca, ele tem um propósito. E aqui ele está enfatizando a questão da cidade de Filipos para dizer o seguinte: Filipos é uma cidade importante. Ela foi fundada por Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande ele vai começar o seu grande império a partir dessa cidade. E essa cidade ela se torna futuramente, foi conquistada por Roma, e ela se tornou uma província romana, o que significa que as pessoas que estavam nessa cidade, elas eram consideradas como cidadãos romanos e como se estivesse no próprio território romano. Esse é um pouco da história. Eu sei, isso não é muito que interessa para a gente hoje, mas só para você entender o contexto e compreender aonde a gente vai chegar, porque isso vai ter a ver com a história aqui. Então, se você olhar um pouco, aqui tem algumas ruínas da cidade de Filipos. Aqui você tem uma visão do alto da cidade de Filipos, e ali chega Paulo e Silas, e eles vão começar uma igreja numa cidade com mentalidade greco-romana. Então você já começa a imaginar como que é a espiritualidade dessa cidade e os desafios que Paulo vai enfrentar. Ou seja, como que você começa a falar de Jesus numa cidade onde não tem referência cristã? Onde se começa, ele vai dizer no versículo seguinte: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Por que eles esperavam encontrar um lugar de oração? Quando não se tinha uma sinagoga na cidade, e para existir uma sinagoga precisava de 10 homens judeus para que se começasse uma sinagoga, as pessoas geralmente se encontravam à beira do rio. E ali elas oravam e elas recebiam algum mestre, alguém que tinha para ensinar, alguém que ensinava a lei de Deus. E ali eles se encontraram. Então eles esperavam encontrar um lugar de oração. E foi o que aconteceu com eles. E aí fala: sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. O que é mais uma prova de que não existia sinagoga, né? Só tinha mulher. E ele começa a evangelizar as mulheres. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecida de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia é uma pessoa que é de Tiatira, e é uma pessoa que se volta para o Deus de Israel, que começa a conhecer esse Deus. É uma pessoa boa na sua moral, é uma pessoa que busca ter uma vida com sentido, uma vida na qual ela possa realizar o bem para as pessoas, e ela é temente a Deus. O texto fala isso. Mas o texto fala mais algumas coisas. O texto fala que ela é vendedora de tecido de púrpura. A região de Tiatira é marcada
por essa questão da púrpura, de tecidos, de venda de roupa. E Tiatira é uma cidade conhecida por essa questão envolvendo vestimentas. É como se fosse mais ou menos assim. Lídia era uma espécie de CEO da Zara de Filipos. Quando tinha desfile de moda, ela participava lá do Atenas Fashion Week, coisas do tipo assim. Ela era uma pessoa que estava ligada com moda. E ela era uma mulher executiva, bem-sucedida, dinheiro não era problema para ela, possivelmente ela tinha uma casa na praia, e ela tinha recursos. Ou seja, o primeiro caso que a gente vê aqui de Paulo é interagindo com uma mulher chamada Lídia, que tem independência, que é bem-sucedida e que tem a sua vida, digamos assim, olhando para o futuro, bem garantida. Como que se apresenta o evangelho para uma pessoa dessa? Ela é uma pessoa que basicamente ela tem recursos, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que conhece Deus, mas Paulo vai apresentar para ela o que falta para ela, porque ela conhece Deus, mas ela não conhece a história que as Escrituras narram, a história de Jesus. Ela não conhece a chave para compreender o evangelho de toda a Bíblia. E o texto fala que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Lídia é uma pessoa que funciona baseada na razão, na mente. O texto fala que ela atendeu a mensagem de Paulo. As mulheres se reuniam, elas escutavam o que o mestre tinha para ensinar. E basicamente a forma como ela lida na sua espiritualidade, funciona para Lídia se alguém me instruir, eu vou entender, eu vou me render. E é assim que Lídia se rende ao Senhor. Lídia é alguém que entra em contato e compreende quem é Jesus, e ela se rende a Jesus. É interessante, não engraçado, mas interessante quando você olha para Atos e você vê Paulo, Pedro, Filipe, inúmeros apóstolos, quando vão apresentar quem é Jesus, eles passam por Abraão, por Moisés, falam dos juízes, falam dos profetas, e o tempo inteiro eles estão se voltando para as Escrituras e mostrando como toda a história das Escrituras revela quem é Jesus. A chave para as Escrituras é compreender quem é Jesus, porque todo o Antigo Testamento tem a ver com a tentativa do homem ser bom, cumprir uma lei e tentar dar conta, ter um bom currículo, mostrar que é mais do que é de fato. Mas, na verdade, o cenário que envolve o ser humano é caos. Ele não dá conta. E ele está contaminado com pecado. É mais ou menos assim, não sei se você já ouviu aquela ilustração dos ovos. Você vai lá, pega a frigideira em casa e você começa a fazer alguns ovos. E aí, depois que você faz alguns ovos, você está com muita fome, você acha que não vai ser suficiente. Então, você coloca mais um. Só que aquele ovo está podre. Vai contaminar tudo. Não vai adiantar você tirar o podre e tentar aproveitar os anteriores. Tem que jogar tudo fora. A espiritualidade do Antigo Testamento é mais ou menos assim. Eles precisam entender que a vida está contaminada e precisa ser jogada fora, precisa ter uma nova. E quando se contamina, não tem como você tirar só a contaminação. Não adianta você ser muito bom numa área, ser uma boa pessoa que segue a lei em inúmeras áreas, mas você falha com Deus e peca em tantas outras. E basicamente o cenário que envolve é de caos. E os apóstolos vão mostrando como quem é Jesus começa a fazer toda a diferença na vida deles. E Lídia começa a compreender isso a partir da sua mente. E aí esse trecho vai concluir, depois que ela aceita essa realidade do Evangelho, dizendo que ela foi batizada. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Mulher de negócios, tem o poder de convencimento, né? Convenceu Paulo e Silas. Era uma pessoa que se rendeu ao Evangelho e toda a sua casa é alcançada. Eu não quero entrar aqui, esse texto às vezes é usado para inúmeras coisas, como por exemplo envolvendo batismo infantil e outras coisas mais. A gente não vai entrar nisso aqui porque o nosso tempo é curto e não é o nosso foco, mas é interessante notar como
uma mulher que se rende ao evangelho começa a ter não só a sua espiritualidade transformada, mas a espiritualidade da sua casa é transformada. E é interessante como Lucas, ele descreveu no começo, mostrando que essa cidade, Filipos, teve um rei, teve uma grande pessoa importante, Filipe II. Depois, Alexandre o Grande é uma cidade que reconhece o imperador romano. Mas é interessante como, nesse contexto de reis e imperadores, parece que está nascendo um novo rei. Um novo rei que está mudando a realidade de casas. E pessoas estão começando a se render a quem é Jesus, e é o novo rei, o rei dos reis. E é o que acontece com Lídia. Caso 1. Caso 2. A história continua. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, ou seja, eles continuaram se reunindo à beira do rio. E ali eles encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. A expressão que aparece aqui no grego, ela tem a ver com o espírito de pitonisa. O que significa isso? Se você conhece um pouco de mitologia grega ou não conhece, pelo menos vou falar um pouco para você entender o contexto aqui. Na mitologia grega você tem Apolo. E fala-se que Apolo ele desceu do Olimpo e ele resolveu na terra encontrar um lugar para construir o seu santuário. E aí ele foi até Delfos. Só que ali tinha uma serpente gigantesca, mitológica, a qual ele matou. E quando ele matou essa serpente, ele deixou ela apodrecer. A palavra apodrecer no grego significa piton, transliterando para a nossa, né? Que é da onde vem, por exemplo, aqueles filmes maravilhosos, né? Que você já deve ter visto, daquelas serpentes gigantes, com um nome parecido, piton ou coisa do tipo. E aqui o que envolve é justamente isso. Esse contexto da mitologia grega, onde uma cobra ela foi morta, e aí vão surgir, ali vai ter o templo, onde vai estar o oráculo de Apolo, o oráculo de Delfos, no qual Apolo se manifesta, né? E você tem as sacerdotisas, que são conhecidas como pitonisas, que mais tarde vão se tornar, ou vão ser conhecidas como mulheres que profetizam. E essa é a expressão que aparece aqui. Essa mulher está possuída por um espírito que predizia o futuro. Ou seja, na mentalidade greco-romana, no contexto que envolvia esse texto, as pessoas estavam olhando para essa mulher e possivelmente associando a Apolo. E associando essa realidade que envolvia o templo em Delfos. E o texto continua falando que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Tinham senhores que aproveitavam dessa mulher para ganhar dinheiro. E o texto continua dizendo: essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Que bom, né? Uma mulher possessa, reconhecendo quem é Deus. Que bonito. Só tem um problema. Será que ela está realmente reconhecendo que é Deus, ou existe alguma coisa aí por trás? É interessante como Satanás ele se utiliza de diversos artifícios, e geralmente envolvem verdades misturadas com umas certas mentirinhas. Imagina você, dentro de um contexto de uma mentalidade greca, romana, num cenário de mitologia grega, você escuta uma suposta sacerdotisa possuída por um espírito que possivelmente fala o nome de Apolo e reconhece um Deus Altíssimo. Possivelmente a referência que aquelas pessoas iam ter não era Deus, mas era Zeus. E aqui em meio a uma verdade surge um perigo. Será que as pessoas estão sendo conduzidas na direção correta? Será que de fato o que ela está pronunciando tem a ver e está contribuindo para o Evangelho? E aquilo começa a incomodar Paulo. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Eu imagino Paulo assim, ele vai lá, ele ora com as mulheres, e aí surge... É interessante isso, né? Você se reúne num canto da cidade e tal, e é só questão de tempo de começar a emergir problema.
você está interessado em ter um tempo de oração com o pessoal, começar uma igreja, e começam a surgir as lutas. E é o que começa a acontecer aqui. Sutilmente, e interessante que tem bastante a ver com a vida de Paulo, porque ela continua fazendo isso por muitos dias. Eu não sei se você lembra um pouco do que a gente conversou semana passada, quando a gente olhou para Atos 14. E o Ricardo ele falou sobre Paulo curando um paralítico, e como naquela situação em Atos 14, aquilo deu uma confusão danada. Eu imagino Paulo aqui, essa é a próxima situação que envolve esse lidar com uma situação complicada envolvendo essa mentalidade greco-romana. Eu imagino Paulo aqui pensando assim, Deus, o que vai ser dessa vez? Da última, eu fiz algumas coisas e eu acabei apedrejado fora da cidade. Agora vem essa mulher aqui e fica atazanando, falando. Por que, Deus? A igreja não foi nem consolidada ainda. As pessoas ainda estão conhecendo quem é o Senhor, eu estou ensinando. Tinha que ser agora. Eu fico imaginando se Paulo ele fosse brasileiro. Como que ele ia dar com essa situação? Eu imagino Paulo, assim, se ele fosse brasileiro, camisa do Brasil, depois do jogo contra a África do Sul, né? Aí ele vai lá para o lugar da oração, e aí tem essa mulher ali. Como que a gente lidaria no contexto da nossa espiritualidade brasileira? Talvez a gente diria assim, com o tempo tudo se resolve. As coisas se resolvem, não precisa esquentar a cabeça, não precisa confrontar não, deixa lá. Ela fica aí falando, a gente corando aqui, tudo se resolve. Ou ainda, eu não tenho nada a ver com isso. Isso tem a ver com os senhores, essa mulher aí. O que importa é a gente aqui, vamos orar, vamos ficar aqui no nosso cantinho, Deus está se movendo aqui. Ou ainda, ele ia dizer assim, se ele fosse brasileiro, não está acontecendo nada, ignora, isso é das trevas, não tem a ver com a gente, vamos ficar aqui, ignora, não está acontecendo nada. Ou ainda, eles iam dizer assim, mulheres, vamos se unir em outro lugar? Afinal de contas, o mundo é um lugar perigoso, é um lugar com muitos poderes, então vamos deixar o pessoal aqui, a gente não precisa ficar aqui, vamos para um outro canto. Mas é engraçado como Paulo, assim como Pedro, inúmeros discípulos e apóstolos antes, eles não têm essa atitude. Eles confrontam. E parece que Paulo ele começou a aprender depois do que ele passou em Listra. Porque olha só o que Paulo vai fazer. A continuação do versículo 18. Finalmente, Paulo ficou indignado. A expressão aqui ela tem a ver com uma indignação que envolve uma tristeza pelo que oprimia aquela mulher. Ele ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito. E perceba como ele começa já a agir diferente, ele aprendeu com o que aconteceu em Listra. Ele começa dizendo, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Você lembra o que aconteceu em Listra? Qual que é a primeira diferença que Paulo tem aqui? Em nome de Jesus. Paulo aprendeu, né? Ele está amadurecendo, ele está crescendo. Tem uma outra diferença também. Essa é um pouquinho mais complicada, não sei se você vai pegar de cara. Vocês conseguem notar qual que é? O que acontece no capítulo 14? Como que Paulo ele fala e a quem ele fala? O Ricardo expressou bem aqui, né? Eu não sou muito bom dessas coisas, mas ele deu um grito, né? E o paralítico saltou. Aqui parece que ele está amadurecendo nisso também. Ele não fala alto, aparentemente, e ele não fala para todo mundo ouvir. Ele diz ao Espírito. Ele diz para quem tem que ouvir. Ele fala para o Espírito. E ele ordena em nome de Jesus. Paulo está amadurecendo. Ele espera alguns dias, ele vê se aquele negócio vai continuar, se não vai. E Paulo está aprendendo a enxergar o que Deus está fazendo na vida dele e também através da vida dele. E o interessante é a gente notar aqui que essa mulher ela não vai apenas ser liberta desse espírito, porque existiam senhores por trás dela que se aproveitavam e ganhavam dinheiro em cima disso. Ou seja, a liberdade que ela vai ter não é meramente espiritual, mas é também social.
porque ela não vai ter mais utilidade para esses senhores. E o texto vai continuar falando um pouco sobre isso. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Aí tem uma foto dessa praça principal em ruínas, né, de onde ela era. Eles pegam Paulo e Silas, eles arrastam para a praça da cidade. Aí o que vai acontecer lá? Lá é onde os magistrados se reuniam e eram julgadas as causas. Aí eles levam Paulo e Silas e, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Ele está dividindo aqui a situação, levando para a lei da cidade, dividindo em dois povos, judeus e romanos. Cidadãos romanos, eles tinham direitos. Todos os outros, basicamente a população era dividida em duas, romanos e estrangeiros. Ele está falando, eles estão perturbando a nossa cidade, mas nós romanos que temos direito nessa cidade, província romana, a gente está sendo levado a costumes que não são nossos. E em parte eles têm razão, pela motivação errada, mas têm razão, porque proclamar o evangelho e falar de uma divindade que não tinha autorização de Roma era um risco que eles tinham. E era o que estava acontecendo aqui. E aí, na continuidade do texto, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Perceba como Paulo, ele podia ter sido brasileiro, né? Ficava lá com as moças, orando, começando a igreja, mas confrontar situações desafiadoras vão gerar certos desconfortos. Talvez a gente goste de uma espiritualidade baseada em apresentar o evangelho para pessoas como Lídia. Mas uma das áreas que nos desafiam, quando a gente lida com opressão e a gente quer levar pessoas à liberdade, envolve cenários que não é uma espiritualidade meramente da razão, meramente da mente, onde a pessoa vai olhar para a Bíblia, entender quem é Jesus e se render. Envolve uma dimensão de lidar com poderes e autoridades desse mundo e de ter confrontações complicadas. Eu lembro de uma história que vira e mexe a gente cita aqui na chácara, do Robert Lincoln, que escreveu um livro na década de 50 ou 60, não me lembro bem, na qual ele narra, na sua juventude, uma história que ele passou e que ilustra bem isso. Ele estava lá ensinando sobre o Evangelho, sobre quem é Jesus, para pessoas carentes, num bairro pobre, da periferia de Chicago, se eu não me engano. E aí ele conhece uma jovem de 14 anos, que está sendo sondada para se envolver numa rede de prostituição da cidade. E aí ele fala, olha, fica firme no Senhor, ora, leia a Bíblia, venha para a comunidade que você vai conseguir vencer as tentações. Aí ele sai de férias e ele volta um mês depois. Depois de um mês, ele fica sabendo que ela caiu nessa rede de prostituição e que está envolvida com ela. E aí ele fica indignado, ele vai falar com aquela jovem e diz, mas por que você não me escutou? Por que você não fez aquilo que eu te orientei a fazer? E aí ela começa a explicar o que aconteceu. E ela fala assim, primeiro, essas pessoas que administram essa rede chegaram para mim e falaram, olha, ou você vem ou a gente vai bater no seu pai. E bateram no meu pai. Depois colocaram meu irmão no hospital. E depois ameaçaram minha mãe. Aí eu me rendi e me entreguei. E aí, mais indignado ainda, Lincoln ele fala assim, mas por que você não procurou a polícia? Por que você não foi para as autoridades para que elas pudessem te ajudar? E aí aquela jovem ela fala assim, mas você acha que eu estou falando de quem? Quem administrava a rede de prostituição era a polícia. Existem inúmeras situações que envolvem eu e você hoje, na qual a gente tem pessoas que não têm como se defender, pessoas que não são como Lídia,
mulheres bem-sucedidas ou homens bem-sucedidos que têm o poder de decidir como vai ser a vida e como vai deixar de ser. Existem inúmeras pessoas, talvez até você possa ser uma delas em alguma área, na qual você tem, ou a gente conhece pessoas que têm opressão social e não tem quem as defenda. E é interessante como Paulo começa a apresentar o Evangelho e o poder do Evangelho nessa realidade desafiadora. Mas você sabe como que hoje, no século XXI, a gente é levado a desenvolver a nossa espiritualidade? Fica no seu canto. Você quer Deus? Joia, que a sua vida melhore. Mas deixa eu aqui. O que os poderosos falam, seja na política, seja em empresas, onde for. Você quer a sua espiritualidade? Você pode até fazer reunião de oração na empresa. Mas olha, os meus negócios vão ser assim. E para você ficar aqui, você vai ter que agir assim. Opressão. São inúmeras as situações que envolvem as nossas vidas, os nossos negócios, áreas da cidade que envolvem opressão social. As mais diferentes possíveis. E a grande questão é se a gente vai ser como Paulo, aprender com o exemplo dele, levar a dimensão do Evangelho, não só para pessoas como Lídia, mas a gente pode... será que a gente não pode descobrir uma faceta do nosso chamado na direção de pessoas como essa mulher escrava, que por sinal não tem nem nome. Lídia tem nome. Essa mulher escrava a gente nem sabe mais dela. E existem inúmeras pessoas assim na nossa sociedade. Pessoas sem nome, pessoas sem defesa, pessoas pobres, pessoas que não têm condições e não têm quem defendê-las. Mas hoje a gente é levado a essa espiritualidade meio termo, espiritualidade morna. A gente aceita Jesus, mas não até o fim. Eu estou com Jesus, mas Deus, entende bem que, olha, os meus negócios, se eu não fizer o que o meu chefe está falando, eu vou perder o emprego, e aí, como que vai ser? Os nossos momentos de oração, às vezes, eu fico intrigado, assim, reunião de oração, aí a gente faz oração assim, Deus, ou a gente conversa com o pessoal e fala, Deus, eu quero que você me dê um novo trabalho, e a gente conversa com as pessoas e fala, olha, Deus, pessoal, está difícil lá um trabalho, eu queria que vocês orassem para que Deus me desse um novo trabalho. Será que é essa a pergunta certa? Pode até ser, mas será que é sempre? Será que Deus muitas vezes não coloca a gente num trabalho complicado para a gente apresentar o Evangelho ali e ser luz? E mudar a realidade, talvez de opressão, no lugar onde a gente está? Eu fico impressionado como, dia após dia, eu conheço pessoas que falam que aceitam Jesus, que querem Jesus, mas desde que não comprometa mudar algumas coisas em casa, rever algumas coisas em casa, enxergar o trabalho de forma diferente. Eu lembro assim de inúmeras conversas, como por exemplo, há anos atrás, uma jovem chegando para mim falando, olha, eu não sei como lidar como cristã, porque eu tenho que assinar no laboratório, eu tenho que assinar pelo médico, os exames. Coisa simples, passa batido. Mas será que... Qual que é o caminho do Evangelho? A gente fica pensando assim, enquanto não der problema com ninguém, tudo bem. Até o dia que dá, né? Mas a questão não é essa, a questão é o que é ser um cristão? A forma como a gente encara os nossos negócios, a forma como a gente escolhe ou não escolhe um caso envolvendo você que é advogado, ou na área de medicina. Eu lembro de uma conversa que eu escutava, a Starbucks é excelente para ter ilustração de pregação. Então, às vezes eu vou lá, passo uma tarde da semana assim, trabalho fora, porque aí já começa a vir umas ideias. E numa dessas, tinham lá 2 pessoas envolvidas com a área de medicina. E aí uma falava assim, olha, mas tem que ser assim mesmo. A gente tem que cobrar e colocar um valor lá em cima. Porque eu tenho que garantir o meu. Pergunta, se nós somos cristãos e nós conhecemos o Evangelho,
Será que essa é a única forma da gente se sustentar e a gente administrar a shalom, a paz de Deus na direção da cidade? Será que é isso que é ser cristão? Nada contra você, talvez realizar, se você é médico, consultas particulares, não é esse o ponto. Mas será que a gente não pode ter movimentos na direção de pessoas que não tem quem as defenda, para atendê-las, por exemplo, um dia da semana, um período do dia? Ou se você é professor numa rede pública, a solução será que é você orar para você conseguir um emprego melhor na rede particular? Ou será que Deus não te colocou ali para gerar influência sobre crianças e adolescentes que muitas vezes não têm nem pais de referência e você pode apresentar o amor de Jesus? Você percebe qual que é o ponto do evangelho que Paulo começa a mexer na cidade de Filipos? O evangelho não é só para conversar intelectualmente com pessoas como Lídia, mas é apresentar e começar a mudar a realidade da cidade. Pessoas como essa mulher escrava sem nome precisam também de Jesus. E a cidade precisa do evangelho. E aí o texto vai continuar, porque ainda tem o caso 3, né? Agora Paulo, se não bastasse o dia complicado que ele teve, ou as semanas complicadas, ele vai parar na prisão. Então, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. O que quer dizer esse vigiá-los com cuidado? Significa o seguinte: o carcereiro, possivelmente, ele é um ex-militar, uma pessoa romana, que lutou por Roma e que agora ele tem um emprego lá garantido. Ele passou no concurso público de Filipos, ele trabalha e cumpre as horas dele, só que tem um problema. Ele não pode deixar prisioneiro escapar, porque se ele deixar, ele vai morrer. Inclusive tem uma história dessas, que você pode ler nos capítulos anteriores de Atos, lá com Herodes, que é o que acontece quando Pedro escapa. Os soldados são mortos. E o carcereiro, ele sabe o que isso quer dizer, quando ele tem que vigiar com cuidado. E aí, o texto vai continuar falando o que aconteceu. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Aí tem umas fotos de como eram as prisões, a prisão lá em Filipos. Você tinha uma área grande de prisioneiros, onde eles ficavam, mas tinha uma área especial, que é o cárcere interior. É uma área escura, no interior, onde não se recebia luz, onde o ar, tinha-se pouco ar, e nessa região também ela tinha um fedor muito grande. Então Paulo estava assim num lugar terrível, e foi para lá que Paulo e Silas foi. E prendeu os pés no tronco. O tronco envolvia uma realidade de tortura também na prisão. E aí no versículo 25 fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que estavam presos, estavam também orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Para pensar um pouco na situação. Você foi açoitado, você foi humilhado perante a cidade, você estava falando de Jesus, e aí você está sofrendo. Aí, meia-noite, depois de um dia cansativo, você tem fôlego para cantar. E pior, meia-noite. Meia-noite é horário de cantar? E o respeito com os vizinhos, né? Meia-noite cantando. Eu fico me colocando na pele do carcereiro. Eu fico pensando, o dia desse cara foi completamente complicado. Eu açoitei ele. E quando se açoita, é pelo menos 39 açoites. A quarentena menos um, né? E ele está cantando. Esse cara é louco. Ele não bate bem. Meia-noite ainda. Se fosse no Brasil, os prisioneiros já teriam matado Paulo e Silas, né? Cantando meia-noite. Além de estar na prisão, ainda tem que ouvir os outros cantando. Mas o texto continua. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, ele entrou em crise. Desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Por quê? Se está tudo aberto, os prisioneiros foram embora. Que prisioneiro que é louco de ficar, né?
E ele vai se matar por quê? Porque a humilhação dele vai ser pública. Ele sabe que deixar prisioneiro fugir é passível de morte. Ele vai ser morto e humilhado. Como bom ex-militar, o que é que ele vai fazer? Ele vai morrer com honra e vai se matar. E eu fico imaginando aqui de novo se Paulo fosse brasileiro, né? Você, lá, evangélico, brasileiro, Paulo, você está na prisão e você está vendo o carcereiro prestes a se matar. Qual que é a sua reação? Talvez você ia dar uma empurradinha na espada, né? Para ele se matar logo. Ou você ia falar, gente, vamos esperar, deixa ele se matar, a gente corre e vai embora. Mas a loucura de Paulo continua. Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Paulo é louco. O cara açoitou ele durante o dia. E ele está querendo salvar o cara que açoitou ele. Ele está querendo salvar o cara que açoitou ele. Você percebe o que o Evangelho faz com uma pessoa? A forma como Paulo enxerga a vida é completamente diferente. Ele não olha para o sofrimento como Deus estando longe dele. Mas a pergunta que ele faz é, o que Deus está fazendo aqui? E como isso tem a ver com o que Deus quer fazer em Filipos? E como isso me envolve nesse processo? Ele está preocupado com a vida do carcereiro. Ele ama o carcereiro. E o carcereiro, ele não é uma pessoa tão bem sucedida como Lídia e nem tão complicada como uma mulher escrava. Ele é uma pessoa intermediária, tem uma vida simples, tranquila, cumpre os seus horários, alguém fala, ele faz. É mais ou menos assim, é mais ou menos como muitas pessoas hoje vivem, são práticas. As pessoas falam que eu tenho que estudar, eu estudo. As pessoas falam que eu tenho que ir para a faculdade, eu vou. As pessoas falam que para me sustentar eu tenho que trabalhar, eu trabalho. Então, reage àquilo que acontece. O que ele está fazendo aqui? Porta da prisão solta, eu vou me matar. Ele é prático. Ele lida com as coisas de maneira prática, o carcereiro. E aí, o que ele vai falar no final do texto também é prático. Ele é um cara pragmático, ele quer saber o que funciona e o que vai resolver. E aqui ele vai dizer o seguinte, o carcereiro pediu luz, porque ele ia naquela parte escura da prisão interior, né? Entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele foi prático. Se é ele que quer me salvar, como que eu me salvo? E aí ele perguntou, e aí o texto continua, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aí você, cristão, que ouve esse texto, há décadas na igreja está falando, ele está querendo ser salvo por Jesus. Não, ele quer ter a sua vida salva. Ele é prático, ele quer saber, calma aí, eles podiam esperar eu ter morrido, eu ter me matado, mas eles não esperaram. Eles falaram que tem uma forma de me salvar, como? Eu quero saber. E Paulo ele vai apresentar. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos de sua casa. E aí o texto vai concluir dizendo, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Um homem prático tem um encontro com o Evangelho de maneira prática. Sabe como? Ele enxerga Jesus na vida de Paulo. Não é através da mente, não é através de coisas sobrenaturais, expulsão de demônios ou coisas do tipo, mas é de maneira prática. Ele olha para Paulo e ele vê uma pessoa diferente. A princípio parece louca, mas com o tempo ele começa a entender o que o move. Paulo vive o Evangelho. E eu não sei se você começa a perceber como Paulo expressa quem é Jesus aqui. Porque Paulo é aquele que poderia ter saído da prisão e das correntes, daquilo que aprisionava. Mas ele não sai. E ele fica na prisão porque ele ama. Ele ama uma pessoa que não merece o seu amor, o carcereiro. Quem que é assim? Jesus. Jesus poderia ter descido da cruz, que o aprisionava. Mas Jesus não desce. Por quê? Porque ele ama a mim e a você.
Paulo, ele é a expressão viva do evangelho para o carcereiro. E essa é uma forma extremamente poderosa da gente apresentar o evangelho às pessoas que nos cercam. Pode ser pela mente e pelo discurso, como a Lídia. Pode ser lidando com forças malignas e opressoras, como no contexto da mulher escrava. E uma ferramenta extremamente profunda que pode se enraizar na nossa vida é viver o evangelho, incorporando o evangelho. Quem é Jesus? Influenciando quem nós somos, ministrando graça e misericórdia na vida das pessoas que nos cercam. E diante disso eu queria deixar para nós aqui pelo menos 3 desafios. A compreensão de que o evangelho alcança e liberta todos. Alcança a Lídia, a escrava e o carcereiro. Os 3 encontram o evangelho. Uma mulher rica e bem-sucedida, uma escrava pobre e sem futuro, e um carcereiro com vida estável e simples. Mas, nas 3 situações, a Lídia é liberta da religião. Ela não tem mais que viver pela teologia do mérito, pelo currículo. Às vezes a gente vive assim, né? Se a pessoa me chama para o casamento, eu chamo ela para o meu. Se a pessoa me dá presente, no aniversário, eu dou no dela. A gente vive na base da troca. Se paga o café durante a semana, eu pago para ela também. Quais são os títulos que você tem para saber se eu devo me relacionar com você? Qual que é o seu currículo? Se não tem, a gente já olha com desprezo para a pessoa. No fundo, o que a gente tem? Uma mentalidade religiosa, baseado nos feitos das pessoas. E Lídia, ela é liberta dessa questão da moralidade, da bondade. E ela entende quem é a chave para quem ela temia, que era Deus. A chave é Jesus. A mulher escrava, ela é liberta literalmente da opressão social e espiritual. E o carcereiro, ele é liberto da secularização, dessa forma de viver como o século vive. E ele começa a entender o mover de Deus na vida dele. Com Lídia, é através da palavra, da proclamação. Com a escrava, é através do exercício do poder de Deus, do Espírito, através de Paulo. E no contexto do carcereiro, é através da praticidade do dia a dia, do contexto prático de se incorporar o evangelho. E basicamente o que o Lucas está falando aqui é o seguinte: numa cidade como Filipos, que tem um outro rei, que tem um governo de imperadores, existe agora um novo rei chegando. E existe uma pessoa, e ele seleciona bem essas 3 histórias para mostrar que Deus une pessoas diferentes, Deus alcança e liberta as diferentes pessoas nos contextos mais diferentes possíveis. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que veio para reinar. E ele está aqui em Filipos. E deseja fazer o mesmo para nós em Campinas. O rei desse mundo chegou. E está chegando através da sua igreja. E o desafio é a gente incorporar o evangelho nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no relacionamento com filhos, com pais, com irmãos, olhar para o emprego numa nova dimensão e acreditar que é possível. É possível não pelo poder que nós temos, mas pelo poder de Deus que habita em nós e que transforma tudo e a todos. Lucas, ele seleciona 3 situações bem diferentes para mostrar: Deus alcança e liberta a todos. Esse é o poder do evangelho. Como que isso pode gerar influência na nossa semana? Segundo, o evangelho não pode ser rotulado. Se existe uma certeza que é diferente de todas as outras religiões, é que o evangelho não é dominado nem controlado por ninguém ou por alguém. O evangelho já percorreu inúmeros séculos, inúmeras sociedades, inúmeros povos, e ele nunca foi controlado por uma região do mundo. Ele está espalhado por todo o mundo. E o evangelho, ele não é rotulado para um tipo de pessoa ou para outro. Não existe superiores e inferiores. Mas o evangelho, nesse texto, ele mostra que Lucas mostra que o evangelho une as pessoas mais diferentes, tornando-as iguais, partes de uma mesma família. Paulo, ele nunca ia poder jogar xadrez no final de semana com um carcereiro se não fosse pelo evangelho. Ele nunca ia conhecer uma mulher escrava ou Lídia
ia poder, além de tudo, desfrutar ali de umas roupinhas grátis, né, para a família dele, se ele não tivesse conhecido Lídia. O Evangelho faz isso, coloca em contato pessoas completamente diferentes uma das outras, nos une por completo, por mais diferentes que nós sejamos. E terceiro, diante de tudo isso, tenha essa certeza. O Evangelho pode transformar sua vida hoje. Pode parecer simples, pode parecer algo desapercebido às vezes, mas às vezes como pastor eu fico pensando nessas crises ou pensamentos, reflexões que a gente tem. Será que a gente acredita nisso mesmo hoje? Esse Evangelho que a gente conversou aqui, será que eu acredito que Deus pode salvar o meu casamento? Será que eu acredito que Deus pode gerar o perdão em relacionamentos com pessoas e amizades que eu não tenho, que eu perdi durante anos? Será que eu acredito que esse Evangelho realmente é poderoso para mudar a forma como eu lido com o meu trabalho? Esse texto, e Paulo revela aqui, que o Evangelho pode transformar. Hoje. Deus pode transformar os seus relacionamentos hoje. Pode transformar e redimensionar a forma como você enxerga o seu trabalho hoje. O Evangelho ele é radical, o Evangelho transforma de dentro para fora, e ele torna todas as coisas novas. Ele não é comportamental. Quando você tenta transformar o que Deus é e quem é Jesus em comportamental, não dura. As coisas não tornam novas, se torna um peso, se torna uma opressão que vai cair na religião. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, através da vida dele, Lucas está relatando, o Evangelho pode transformar. Transformou histórias de pessoas em Filipos, tem transformado histórias de pessoas em Campinas e pode continuar transformando as nossas histórias, as nossas relações interpessoais, as questões que envolvem a nossa cidade. E convenhamos, quantas pessoas a gente tem aqui? Vamos supor que sejam umas 300, 400. 400 pessoas crendo que o Evangelho pode transformar a sua vida hoje e dizendo: Deus, transforma os meus relacionamentos, a minha vida profissional. Eu tenho certeza absoluta que dentro de pouco tempo, Campinas vai conhecer ainda mais quem é Jesus. A opressão talvez vai nos desafiar a lidar numa nova dimensão com coisas que envolvem comodidades na nossa espiritualidade. Mas se a gente seguir Jesus e o seu Evangelho, coisas novas podem acontecer. Diante disso, queria deixar um texto para vocês, para nós. Diante desse peso de opressão espiritual, social, psicológica e tantas outras, você não precisa sair daqui com peso, mas você pode sair daqui com a certeza de que você é verdadeiramente livre, livre do seu chefe, livre das demandas relacionais que você tem, mas não livre porque você não tem relacionamento, justamente o contrário, mas livres porque o amor de Deus dá uma nova perspectiva dessas relações. Qual que é essa perspectiva? É essa de Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você não precisa carregar tudo sozinho. E quando a gente começa a compreender isso, e Deus começa a se mover na nossa história, e a gente começa a entender com a nossa mente e coração quem Ele é, a gente é incapaz de não fazer algo pelo outro. E sabe o que vai começar a acontecer com a gente? A gente vai começar a levar essa mensagem para outros, a ajudar outros a carregarem os seus fardos.
e a enxergar o poder do Evangelho que se move nas nossas vidas e no mundo no qual nós estamos. Paulo, ele só é capaz de apresentar Jesus para o carcereiro e viver Jesus depois que ele compreendeu quem é Jesus na sua vida. Eu queria deixar uma pergunta para você nessa noite. Como essa mensagem te desafia a aprofundar a sua vida com Deus hoje? A enxergar numa nova dimensão mais profunda e intensa o Evangelho, o amor de Jesus, que nos livra de todas as opressões e nos conduz à liberdade. Não deixa esse tempo tão precioso da sua vida, de 1h30, 2 horas, ser em vão. O que a gente faz aqui semanalmente tem a ver com adoração, com sustento, com fortalecimento da nossa fé, mas é tudo isso para uma vida que a gente vive lá fora, 7 dias por semana. Muito mais do que 2 horas aqui dentro. E se você não crê no Evangelho, se você não está disposto a se render a esse Jesus que se mostra de tantas formas intensas, para que vir? Você vai cultivar uma religiosidade. Deus quer mais da sua vida. Deus te ama, Ele está do seu lado, só que Ele não está em silêncio. Ele está do seu lado e está dizendo: confia em mim, eu te amo. Mas olha, eu te amo tanto que eu estou dizendo que é por aqui. Me segue, confia em mim. Que tal a gente ter um tempo de oração? Deus, nós cremos que o Senhor é capaz de transformar tudo e a todos. As histórias narradas em Atos revelam isso. O que o Senhor tem feito na nossa história revela isso. Mas nós queremos mais, Deus. Mais do Senhor nos nossos relacionamentos, nos nossos sonhos. Ajuda-nos a não desistir, Pai. E a nos movermos não pelas nossas forças e capacidades, ou pelos possíveis méritos que nós achamos que temos, mas a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pó, e nós retornaremos ao pó, a ter a consciência de que tudo o que somos e fazemos é mediante o seu poder, o teu amor, que se move em nós e que pode transformar sim em relacionamentos, e por isso nós queremos mais do Senhor nos nossos relacionamentos. Nós queremos mais do Senhor também nas nossas profissões, no engajamento e envolvimento com a cidade, nas possibilidades que nós temos envolvendo o nosso país, seja em viagem missionária, seja com ONG, seja com atitudes com pessoas no semáforo, seja com as mais diferentes situações que o Senhor possibilita que nós sejamos instrumentos na direção de pessoas que ainda estão oprimidas e que precisam conhecer a liberdade. E a Tua palavra diz que a liberdade vem através da Tua verdade, que a Tua verdade nos liberta. Nós sabemos que Jesus é verdade e que Ele seja verdadeiro em nós. E o Senhor nos ajude nessa noite a darmos mais um passo, aprofundando a nossa vida, a nossa fé e a nossa dependência no Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos.